Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao compartilhamento dessa noite. Nós, devido ao enredo da pandemia e umas situações que a gente explicou no grupo, nós estamos aqui compartilhando, aproveitando as possibilidades tecnológicas e fazendo um bate-papo simples com os nossos irmãos para finalizarmos, fecharmos o livro que estudamos de Neemias. Então, nessa noite foi indicado, foi sugerido que nós estudássemos, lêssemos de forma devocional no capítulo 12 de Neemias, versos de 27 até 47. E para isso nós vamos fazer alguns destaques dentro desse texto e depois revisarmos um pouco das maiores lições que nós tivemos nesse livro, nos estudos de nossa EBD. Então, no capítulo 12, versos de 27 a 47, tem alguns destaques aí para fazermos, alguns resumindo todo o texto, mas que foram trazidos levitas para celebrarem alegremente. Isso já nos salta aos olhos. Eles não foram trazidos simplesmente para celebrar, mas foram trazidos para celebrar alegremente. Então, a função em si não é apenas para ser cumprida sem envolver a verdade dos corações, mas desde a função mesmo, desde o desígnio de realizar algo em prol de adoração ou prostrados perante Deus, já é para ser alegre. Além disso, eles já foram e se purificaram, purificaram o templo, purificaram o povo, então faz parte muito necessária de prestar culto a Deus, a purificação que nós só temos através do sangue de Cristo, através do perdão dos nossos pecados, através de contrição e confissão de pecados. Além disso, foram separados dois grandes coros que cada um seguiu adorando por um lado do muro. É interessante ressaltarmos que a adoração também, às vezes, se fragmenta no corpo do povo. Então, como nós estamos fazendo agora, às vezes nos separamos para adorar não no mesmo local. Mas no final de tudo, a gente se reúne, cada um toma o seu lugar e começa a adorar como um povo, e a nossa expectativa é que todo o povo de Deus se ajunte, a nossa certeza e segurança que todo o povo de Deus se ajunte finalmente para uma grande adoração celeste. Povos de todos os tempos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, adorando a um só Deus, todos nós. E nessa adoração, alguns destaques também para a felicidade que eles demonstraram. Eles realmente estavam tão contentes, cheios mesmo de alegria, cheios de fervor, e quando a Bíblia trata que Deus encheu eles de grande alegria, ou seja, vem de Deus a nossa alegria para adorar a Deus. Geralmente são cheios apenas sacerdotes, levitas, a Bíblia cita que não, até mulheres, crianças, todo o povo foi cheio de grande alegria para adorar, e essa grande alegria os fez satisfeitos e também contribuintes. Eles sacrificaram, eles trouxeram contribuições também. Então, algo que flui naturalmente da alegria do povo é a sua contribuição para a obra de Deus. É a contribuição para o sustento do ministério, contribuição para que os encarregados tenham sustento. Então, tudo isso está citado no nosso texto e flui de uma alegria genuína dada por Deus ao povo em consagração à obra que terminou, a obra do muro. Então, esse momento de êxtase do povo, porque finalizou o muro, mostra um grande trabalho que chegou à conclusão e foi dedicado a Deus, mas que é narrado ao longo do livro todo. E como nós estudamos mesmo o livro todo, passo a palavra aí para o João Paulo para fazer um pouco de destaque desse livro que nós estudamos e o significado tão grande dessa oferta feita a Deus. Boa noite, né? Todos aí, que a graça do Senhor Jesus aí permaneça com cada um de nós. Como o Tiago destacou, né? Apesar de não estarmos no mesmo local, não deixamos de adorar ao nosso Deus e essa fragmentação com certeza se junta em louvor e adoração do corpo de Cristo aí. Essa é a importância, né? Mesmo quando não podemos estar juntos na igreja, nós estarmos ligados em adoração. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo e continue
nos dando direção. E essa alegria, eu vou pegar um gancho aí do que o Tiago está falando para dar uma continuidade, essa alegria, como o texto nos destaca aí no capítulo 12, né, no verso 43, pois Deus os alegrara. Então, é Deus quem tem nos alegrado, é Deus quem tem nos dado forças, é Deus quem tem nos dado direção, é Deus quem tem colocado isso no nosso coração e nós temos visto o agir de Deus a cada dia, por isso estamos alegres. E é por isso também que o povo estava alegre nesse tempo. Nós estudamos aí o livro, né? Claro que demos uma pincelada aí por cima da grandiosidade de ensinos que tem, e foi uma pequena pincelada mesmo, o Esdras aí pode falar que correu bastante, mas conseguimos tirar bastante ensinamentos desse livro. E essa é o principal ensinamento, nos alegrarmos pelo que Deus tem feito, porque nós somos meros instrumentos em suas mãos e nós vemos isso com a liderança ali de Neemias levantado por Deus para conduzir o povo nessa parte da história tão importante para o cumprimento da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, toda a dedicação, todo o trabalho, todo o posicionamento dele ali, e sem tirar o alvo do seu chamado, daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, nós vimos que muitas coisas quiseram aí atrapalhar a sua visão, quiseram atrapalhar a sua obra, mas ele não tirou os olhos do seu alvo. Então, a resposta dele para todas as coisas, e principalmente para os seus inimigos, era: eu estou trabalhando numa grande obra, por que eu deixaria isso para ir atender outras coisas? E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui como igreja, como servos, trabalhando numa grande obra. E não, em momento nenhum podemos tirar os olhos desse chamado, em momento nenhum podemos tirar os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, da direção dele em nossa vida, pois um simples desviar de olhos nós podemos aí dificultar a nossa caminhada e até mesmo acabarmos nos perdendo pelo caminho. Mas quando nós estamos com os olhos fitos no alto, naquele que nos chamou, naquele que nos preserva, naquele que nos dá toda a direção, nós chegamos aí no final de todas as coisas, alegres e glorificando a Deus, porque Deus tem nos alegrado. Nós estamos sempre contentes nele, né? Um hino que a gente sempre canta na igreja, que diz: com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Então, em todas as coisas nós estamos satisfeitos. Nós não precisamos buscar satisfação nas coisas que o mundo oferece, mas nós estamos satisfeitos em Cristo e nós podemos aprender isso no livro, quando nós olhamos e entendemos que Deus tem nos chamado para uma grande obra. Permanecermos firmes nele e dedicados nele, porque é ele quem tem nos direcionado. E eu quero destacar o texto aqui do capítulo 4, versículo 14, só a parte B, que nesse momento em que estamos vivendo, que nós possamos perseverar na palavra, perseverar firme no ensino e na vivência dessa palavra, e que, assim como Neemias diz ao povo aqui na parte B do versículo, não temais, que nós também possamos ter essa firmeza, não temer ao mundo, mas encarar mesmo, bater de frente com as coisas que têm vindo, batendo firme o martelo naquilo que cremos e naquilo que realmente temos por convicção. E o restante do versículo diz: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Então, que tudo que nós ensinarmos, que tudo que nós perseverarmos firmes, seja não só também pensando na nossa salvação, mas na salvação daqueles que estão conosco, daqueles que estão à nossa volta, de ensinar nossos filhos, de ensinar nossas esposas, de ensinar a nossa casa, de ensinar nossos amigos, parentes, e pelejar mesmo para que a verdade chegue até essas pessoas, porque essa é a obra que nós estamos
vivendo nesse momento? A pregação do Evangelho, a expansão do Evangelho, até que nosso Senhor Jesus Cristo volte e que realmente nós possamos pelejar e permanecer firmados nessa verdade, ensinando, pensando não somente em nós, mas também em todos aqueles que podem ser alcançados pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um livro que fala muito, né, sobre liderança, um livro que fala sobre essa busca do líder em conduzir a Cristo. E quando todos foram conduzidos ali, a lei, né, naquele momento em si, a entender a sua insuficiência, choraram. Mas nesse momento, como a gente tem um dos versículos mais conhecidos em Neemias, né, o trecho, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É quem nos fortalece, é a alegria do Senhor e está alegre em nos amparar, em nos ajudar quando a gente se acha mais fraco, e a alegria do Senhor é que nos fortalece. Então, nesse tema de alegria, de liderança, o que você pode destacar desse estudo em Neemias, doutora Esdras? Boa noite, irmãos. Uma grande satisfação estar juntos, apesar da distância, né, para compartilharmos um pouquinho daquilo que estudamos durante esse período, sobre a história que Neemias registra para a gente, né, nesse livro. E eu acho que uma das coisas, eu teria dificuldade de verdade em falar o que foi mais marcante para mim nesse estudo, porque desde quando eu comecei a analisar o contexto da história e depois iniciando a leitura, foi cada capítulo assim a gente vai saboreando e vai entendendo, vai compreendendo o tanto de preciosidade que tem. A postura de Neemias como um líder, isso é um estudo assim excelente para a liderança da igreja, para a liderança política, para a liderança de empresa, como você se posicionar, como você agir, e não mostra só momento de flores, né? Mostra principalmente as dificuldades, o que fazer nas dificuldades, a postura que ele tinha em orar a Deus constantemente por causa dos problemas, dos ataques que ele tinha, o povo enfraquecendo por causa das dificuldades, e ele orava. Mas Neemias não só orava, como ele também agia. Ele pegava pessoas e colocava pessoas responsáveis, pessoas capacitadas nos seus devidos lugares para exercer atividades que eles tinham competências para fazer. Então, ele não era um líder que estava sozinho. Ele era um líder que trabalhava formando uma liderança, formando um corpo de auxílio. Por isso que a gente vê esse resultado, Deus agindo através da vida de Neemias, a valorização que ele tinha. A gente gastou alguns minutos lendo alguns nomes difíceis junto com a igreja para valorizar, né, essas pessoas que estiveram ali, pessoas que realmente marcaram história. É um trecho, é um período da história muito importante para o povo de Israel, porque é o cumprimento de uma profecia que tinha dito que eles estariam durante 70 anos no exílio, e depois eles voltaram. Então, após esse retorno, exatamente durante os 70 anos, né, que eles ficaram no exílio, depois disso eles retornam para Jerusalém, eles reconstroem num tempo recorde esses muros, e o capítulo 12 mostra realmente essa alegria, né? Você olhar para uma cidade que estava há muitos anos, muitas décadas, totalmente destruída, e você vê essa cidade sendo reconstruída, e o povo glorificando a Deus e reconhecendo que dependia de Deus, o povo pedindo a leitura das escrituras para o sacerdote e se prostrando diante de Deus, são pontos assim excelentes que a gente vai tirando. Mas um que eu gostaria de salientar nesse momento é em relação ao capítulo 13. Eu tinha até comentado com os irmãos na última aula que seria muito bom se a gente finalizasse o livro de Neemias no capítulo 12, porque mostra aquele início duro, aquele início árduo, aquelas dificuldades e o povo conquistando, como se desse a volta por cima de tudo aquilo que eles tinham passado. É quase que um filme hollywoodiano, né, que você começa com
aquela situação de dificuldade e você vence através do seu suor, através da sua força, Deus te auxiliando, e você finaliza com a vitória e o povo sobre os muros, glorificando a Deus e contente, e os povos à distância ouvindo essa alegria. Seria muito bom se a gente finalizasse ali. Mas aí entra esse capítulo 13 e mostra que um pequeno período que Neemias volta para o palácio para prestar contas do serviço que ele fez e voltar às suas atividades, foi um curto período. Foi suficiente para o povo voltar a práticas que eram repugnantes ao povo de Deus. Isso demonstra que o mínimo afastamento que a gente tem da lei de Deus, que a gente tem do corpo de Cristo, de estarmos próximos e unidos com um único intuito, que é louvar e servir a Deus, já nos afasta. E eu acredito que se Neemias ficasse mais tempo distante, a história seria outra, mas claro que Deus é quem escreve a história, é Deus quem está no comando de tudo isso. Então mostra Neemias voltando no período certo, vendo tudo aquilo que ele tinha feito, praticamente ido por água abaixo, e agora ele tendo que reconstruir tudo de novo, porque o povo tem uma liderança com postura, sem uma liderança temente a Deus, o povo ele vai voltar para o seu caminho errado. Isso, até quando foi citado o texto, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que nos traz a alegria é a força do Senhor, não é a nossa força. Se deixar pela nossa responsabilidade, a gente vai cair, a gente vai esmorecer, a gente vai para o caminho mais curto e mais fácil, que é o caminho humano do nosso coração pecaminoso. Então, esse capítulo 13, para mim, é um ensino fantástico em mostrar que o humano, nós somos falhos. Então, essa dependência de Deus. E finaliza alguns versículos que eu gostaria até de citar aqui, que foi Neemias, a postura que ele teve diante de tudo isso. Qual que era o intuito dele, que a gente tratou na última aula, inclusive? Qual que era o intuito dele em trabalhar tanto, sendo que ele não precisava, ele era copeiro do rei, ele estava numa posição muito elitizada naquele palácio, ele tinha uma grande confiança do rei, ele tinha um cargo que muita gente poderia estar cobiçando por causa da situação que ele estava, inclusive o povo judeu estava passando por muitas dificuldades, em sua maioria, e ele estava dentro do palácio servindo ao rei. Então, qual foi o motivo dele parar toda essa vida dele e se direcionar para trabalhar para a causa de Deus? Por que ele volta para o palácio e depois ele, retornando para Jerusalém, ele vendo aquele povo naquela situação, ele pega e continua o trabalho que ele tinha começado ao invés de abandonar? O versículo 14 do capítulo 13, ele mostra isso. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Era simplesmente, Senhor, lembra-te de mim. Ele queria pelo menos a lembrança, ele não estava barganhando com Deus, bênçãos ou maravilhas ou prosperidade, nada. Ele estava saindo de uma posição de status para trabalhar arduamente e pedia simplesmente isso. Lembra-te de mim. Versículo 22, a gente vê a confirmação disso, a parte B, né? Quando ele estava tratando da santificação do sábado. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Versículo 31, a parte B, que ele finaliza também o capítulo. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Esse, para mim, é um capítulo que ele fecha de modo magnífico essa história. Uma história que poderia ter finalizado tão linda, mas mostra a falha nossa, humana, que demonstra para a gente como somos falhos, e aquilo que a gente faz diante de Deus, que não é para nos vangloriar, mas para que ele, pelo menos, se lembre da gente. É interessante que se num momento qualquer alguém pega o texto e volta a confiar, ó, finalmente o povo voltou a cumprir a lei e por isso teve sucesso. Se tivesse esse risco, o capítulo 13 vem para mostrar, não é isso que estamos ensinando.
Então, é muito interessante isso. Primeiro, que o Wesley citou aí, delegar, né? Delegar é uma coisa muito importante, por isso esses irmãos estão ensinando na igreja, agradecemos em nome da igreja, João Paulo, Esdras, pelo alimento espiritual, pelas aulas que ministraram, e é interessante citar que esse povo, sem um mediador, esse povo sem um rei, esse povo sem um pastor para guiá-los, voltaria sempre ao mesmo lugar. Então, o que somos nós sem Cristo? Então, essa é a reflexão. Não somos absolutamente nada sem aquele que nos guia. Precisamos de um líder, precisamos de um pastor. Então, agradecemos. Essas foram as nossas reflexões finais aí sobre o livro de Neemias. Prosseguiremos na EBD. Então, João Paulo, como prosseguiremos? Estou tentando ligar o microfone. Irmãos, nós vamos, a partir de domingo que vem aí, se Deus nos permitir, né? Que era para iniciar hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Estaremos aí estudando o livro de Malaquias. Então, Malaquias aí, um livro também muito bom. Curto, mas de muitos ensinamentos e alguns até complicados, mas a bucha aí estará com o Tiago e o irmão Rogeri, eu e o Eslas, nós estaremos aí descansando, né, Eslas? Então, convido a todos os irmãos aí, a todos que estão nos assistindo, para que estejam na nossa EBD. Então, temos aí, com a graça de Deus, procurado buscar trazer para a igreja aquilo que está na palavra, aquilo que também pode ser aplicado no nosso contexto hoje, e cremos que Deus nos deu graça para fazermos isso dentro do livro de Neemias, dentro dos outros livros que já estudamos também, e continuará nos ensinando, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então, convido a igreja aí, a partir de domingo que vem, Malaquias, estudar juntos, aí aprender e crescer junto. Amém. Então, finalizando aí, uma boa semana para os irmãos, que Deus os abençoe, espero que tenha sido um bom momento de culto doméstico feito nas vossas casas, e que nós, mesmo fragmentados, mas em Cristo, nós fervorosamente tenhamos nos alegrado mais uma vez nesse domingo. Um abraço e até a próxima. Tchau. Um abraço, até.